E, dando prosseguimento, convido o senhor Glauco Barreira, professor da Universidade Federal do Ceará. Tem um tempo de exposição por 15 minutos e falará de forma virtual. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite que me foi feito, pela oportunidade. Gostaria de agradecer a mesa inteira aí pelo debate proposto, que é de muita importância. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Está dando para ouvir? Tá sim, professor. Estamos ouvindo bem. Pronto. Como o professor Antônio Jorge havia falado, a grande questão aqui não seria de subtrair direitos ou fazer pessoas voltarem para o armário, mas seria a questão de colocar cada coisa dentro de uma classificação jurídica bem definida, evitando, portanto, confusões conceituais e jurídicas. A família de que trata a nossa Constituição, de que trata o nosso Código Civil, família como alguns chamam tradicional, ou como aparece em alguns documentos jurídicos, a família natural, é a família que tem como núcleo a relação entre um homem e uma mulher e que se caracteriza por gerar filhos e formar uma comunidade de vida. Ela é a única instituição que tem um substrato biológico. Nós podemos, inclusive, no mundo animal, vemos que há a ideia também de família, né? Os animais se relacionam e geram filhos, e tem a adaptação do corpo da fêmea para atender às necessidades alimentares dos filhotes, como provendo leite. Tem toda a defesa dos pais em relação aos filhotes, quando eles estão pequenos ali, para fazer a defesa deles. E a nossa linguagem em relação ao mundo animal ainda continua sendo a linguagem, digamos assim, tradicional. Nós, se formos comprar um casal de peixes e não nos derem um macho e uma fêmea, nós vamos dizer, não, isso aqui não foi um casal. Nós chamamos de acasalamento a união com fins de reprodução no âmbito animal. E essa família, que é composta pela união do homem e da mulher, que gera filhos, ela no mundo humano, ela ganha certos laços de constância, com a ideia moral de fidelidade, porque há a consciência humana de que tem aquele filho, de que aquele filho vai dar continuidade à herança dele e tudo mais. Por isso que, se nós tivéssemos um amplo estado de promiscuidade, nós teríamos grande dificuldade de identificar quem seria o pai, né? Se todos se relacionassem indeterminadamente. Então, o casamento ele vem para definir a paternidade, ele vem para definir uma continuidade. O cristianismo ele trouxe apenas a ideia da monogamia, que trouxe igualdade, porque enquanto que numa poligamia, como se costumava ter, o homem tinha várias mulheres, agora não, o homem só poderia ter uma esposa e uma esposa um esposo. Então, trouxe uma ideia de igualdade, né? Mas o que se está a falar aqui é do conceito de família que permeou todas as culturas e não uma coisa restritamente cristã ou de uma determinada religião. Tanto que a Constituição e o Código Civil falam no divórcio, e os religiosos, embora possam ter restrições ao divórcio, eles sabem que é juridicamente estabelecido porque está na Constituição, está no Código Civil, mas de igual modo muitas vezes estão preocupados com a falta de fidelidade ao que se diz juridicamente na definição do casamento, que está na Constituição e que está no Código Civil, que ainda se mantém literalmente como sendo entre homem e mulher. Esse casamento, da forma como nós estamos aqui falando, que gera esse núcleo familiar, ele é responsável pela perpetuação da sociedade. Da família vem um clã, do clã vem uma tribo, da tribo vem uma cidade. Por isso que a nossa Constituição diz que é a base da sociedade, porque é responsável pela perpetuação da vida, da espécie e, consequentemente, da sociedade. As características desse casamento de que trata a Constituição são basicamente três: a diversidade, homem e mulher, que gera a segunda característica, que é a complementaridade. Inclusive, quando se diz, né, na linguagem até religiosa, mas que tem um sentido também jurídico, que serão dois uma só carne, porque nós temos
vários aparelhos do nosso corpo que são autônomos, como o aparelho digestivo, mas o aparelho reprodutor não. Ninguém reproduz sozinho. Então, quando homem e mulher se unem, né, eles têm um aparelho reprodutor, porque é aí que tem a funcionalidade desse aparelho, porque tem a complementação. Então, daí a ideia de que serão dois, uma só carne. Então, as características são a diversidade, a complementaridade e a fecundidade. Se eu pegar uma união entre pessoas do mesmo sexo, eu nem tenho essa diversidade, e nem tenho uma complementaridade, e nem tenho a fecundidade, pelo menos de forma autônoma, pelo próprio casal. Quando a gente vê isso, a gente vê que são coisas muito diferentes, que deveriam ser tratadas com um status jurídico diferente. Senão, se eu for muito abrangente quanto ao que seja família, como é que eu vou definir família? Eu posso definir a família primeiramente pela afetividade? Não, porque se um homem ou uma mulher, mesmo não tendo afeto lá diante de um representante da lei, manterem seus votos, eles estão casados, independente de afetividade. Como pessoas podem ter afetividade e não levarem à formalização do casamento. E nem o Estado tem como entrar na nossa vida íntima para aferir se a afetividade está lá, para poder, em cima disso, dizer que aquelas pessoas estão genuinamente casadas. O casamento é uma instituição objetiva, a família é uma instituição objetiva. Quando você não tem um conceito mais de casamento, você, na verdade, destrói o casamento e a família. Por exemplo, imaginemos que eu pensasse numa associação de torcedores do Corinthians e eu dissesse que, por razões de igualdade, um torcedor, por exemplo, do São Paulo poderia participar dessa associação. Eu não estava garantindo igualdade, porque a finalidade dessa instituição inadmitiria, por sua própria lógica, um torcedor de outro time. Eu estaria destruindo. Aí os torcedores do outro time diriam assim: vamos todos entrar nessa associação, que a gente dilui e enfraquece. Na verdade, resultaria numa destruição, né? Então, a questão é pensar em os direitos serem garantidos, mas com as classificações jurídicas apropriadas. Foi dito aí que, por exemplo, você colocar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo nível, isso não afetaria direitos de terceiros, é só uma questão daquelas pessoas que vão viver essa vida dentro da formalidade do casamento. Mas, se você prestar atenção, afeta. Nós temos, por exemplo, empresas que fazem festas de casamento e elas são, às vezes, montadas para fazer casamento entre pessoas de sexo distinto. São pessoas até que montaram essa empresa que são religiosas. E elas terminam sendo acionadas na justiça porque não se recusaram a fazer o aparato da festa, né, para um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há pessoas pleiteando para evitar pretensa discriminação, a retirada da certidão de nascimento de nome de pai, nome da mãe, alusão a pai e mãe, acabar com o dia de pai e mãe. Então a gente vê que tem sim uma repercussão em direitos de terceiro. Então a preocupação é manter dentro de uma nominação jurídica própria. Nossa Constituição, ela abraçou esse conceito que eu mencionei de casamento. E ela o fez, inclusive, por causa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, que diz assim, no artigo 16, a partir da idade núbil, homem e mulher têm direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Note, essa é a Declaração da ONU, Universal dos Direitos do Homem. Fala de homem e mulher. No artigo 16 ainda, um pouquinho mais adiante, diz assim: a família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta e do Estado. Note que é o elemento natural. Então aí está falando de uma família natural, a partir da ideia de perpetuação da espécie. E fundamental porque sem essa união entre homem e mulher não haveria a continuidade da sociedade. Mesmo quando há uma inseminação artificial, é preciso espermatozoide que vem do homem e o óvulo que veio da mulher. Então tem uma razão de ser para haver uma proteção especial a essa instituição. É dada a função social que ela cumpre, não é pelo interesse daqueles que simplesmente quiseram casar e viver uma vida comum. É por causa da finalidade social que ela cumpre.
Por isso que deve ter a proteção especial do Estado. É o que a nossa Constituição diz. A família é a base da sociedade e, por isso, ela terá a proteção especial do Estado, né? Nós vemos que o Constituinte, quando fez a Constituição, ele teve preocupação com isso. Houve um debate na Constituinte, que está nos registros, levantado por Gaston Henrique, e que envolveu Roberto Freire, Gerson Pérez, e que foi exatamente sobre se iriam colocar lá claramente na parte da união estável que seria só entre homem e mulher, porque tinha gente achando que poderia ser extensivo. E aí no debate eles chegam à conclusão de que deve ser colocado que é homem e mulher para evitar que se possa pensar que poderia ser entre pessoas do mesmo sexo. E aí o Ulisses Guimarães passa a palavra ao relator, Bernardo Cabral, e ele diz, olha, quem concorda que se mantenha como nós estamos propondo aqui, fique como está. Todo mundo fica e tem palmas. Então o Constituinte, ele era inconstitucional, eu posso dizer que aquela Assembleia Constituinte estava com pretensões inconstitucionais, eu não posso dizer isso. A Constituição, ela é o documento máximo, né? O Ulisses Guimarães disse que traidor da Constituição é traidor da pátria. E a nossa Constituição é muito clara. Ela vai, quando vai tratar da família, vai dizer no artigo 226 que é a base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Mais adiante vai dizer no parágrafo 5º que a sociedade conjugal é exercida igualmente por homem e por mulher. Vai falar da união estável. Vai falar, por exemplo, de paternidade responsável no parágrafo 7º. Só tem sentido paternidade responsável se for num casal heterossexual. Porque num casal que não seja heterossexual, necessariamente haveria planejamento. A paternidade responsável é a preocupação de não deixar, por força da fecundidade, a geração de filhos descontrolada. Nós temos também vários artigos na Constituição, como 227 e como 230, que diz assim, que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar da criança, da infância, do idoso. Notemos que há aí 3 escadas: família, sociedade e Estado. A família é anterior à sociedade, é a sua base, e é anterior ao Estado. A família deve frear o Estado assim como a sociedade. O Estado só deve se incumbir daquilo que não foi resolvido pela família e pela sociedade. Mas se eu puder dizer que o Estado pode definir a família a seu bel prazer, então a família fica engolfada pelo Estado. Ela já não é mais um limite a ele. Assim como ele não pode definir a sociedade, que é anterior a ele, o Estado é a sociedade organizada, ele não pode definir a sociedade, ele também não pode definir a família. Aliás, foi o nazismo que quis definir tanto a sociedade como a família. Os nazistas diziam que quem não era da raça ariana não era povo alemão. E muita gente que tinha cidadania alemã não foi reconhecido como tal, porque ele redefiniu a sociedade. Se um casamento não fosse entre arianos, não era válido. Ele redefiniu, ele controlou a sociedade e a família, que eram elementos anteriores ao Estado que deveriam frear as suas ações. Então a gente vê que quando a gente não se preocupa com essa definição de família, amanhã a gente pode não estar se preocupando com a definição de sociedade e agigantando, portanto, o Estado, né? Aristóteles definiu a família, como nós estamos colocando aqui, dizendo que era um laço natural, que ela era anterior ao Estado e era até mais importante, de certa maneira, que ele. Ele diz lá na Ética a Nicômaco. O Hegel, por exemplo, definiu família dessa maneira também que nós estamos defendendo. Kant. Nós teríamos que, para mudar o conceito de família, deixar de lado todos os filósofos que estudaram a sociedade. Kant, Rousseau, Hegel, Aristóteles. E a família, uma vez que está definida na Constituição, o casamento, ela passa a ser uma garantia institucional. O que é uma garantia institucional, segundo o professor Paulo Bonavides? É uma instituição que está definida na Constituição para impedir que o legislador ordinário modifique o seu conceito. Essa é a ideia de uma garantia institucional. É clássico o conceito no direito constitucional. Quando a Constituição escolhe definir uma instituição, ela o faz para que aquela modificação só possa acontecer através de uma emenda à Constituição, para tornar um núcleo duro. Jorge Miranda, o jurista português, Rui Medeiros, disseram a mesma coisa, que a definição de família e de casamento de uma Constituição não pode ser alterada por lei ordinária, porque é uma garantia institucional. José de Oliveira Ascensão, grande jurista português, Paulo Ferreira da Cunha,
que é ministro, inclusive, lá do Superior Tribunal, Supremo Tribunal de Justiça, como se chama, lá em Portugal, e eles têm essa mesma visão. Na verdade, quando o Supremo aceitou um tipo de união estável entre pessoas do mesmo sexo, é só olhar o voto dos ministros que a gente vai ver que eles não estavam dizendo que era a mesma coisa do que estava lá na ideia constitucional. Diz assim, por exemplo, o voto do Ricardo Lewandowski. Assim, segundo penso, não há como enquadrar a união entre pessoas do mesmo sexo em nenhuma dessas espécies de família, quer naquela construída pelo casamento, quer na união estável, estabelecida a partir da relação entre um homem e uma mulher, quer ainda na monoparental. Esta, relembro, como decorre da expressa disposição constitucional, corresponde à que é formada por qualquer dos pais e seus descendentes. O Joaquim Barbosa diz o seguinte: assim, nessa ordem de ideias, eu concordo com o que foi sustentado da tribuna pelo ilustre professor Luiz Roberto Barroso. Isto é, creio que o fundamento constitucional para o reconhecimento da união afetiva não está no artigo 222, parágrafo 3º da Constituição, que é o que fala da união estável, que claramente se destina a regulamentar as uniões entre homem e mulher não submetidas aos rigores formais do casamento civil. Então, esses ministros queriam algum tipo de proteção para a união de pessoas do mesmo sexo, mas eles diziam que não era aquela da Constituição. O CNJ que foi além e estabeleceu a obrigatoriedade dos cartórios de celebrar o casamento civil, mas os ministros sentiram o problema jurídico da questão. Gilmar Ferreira Mendes, no voto dele, também mostra não é isso, é como se fosse uma extensão analógica, alguma forma de proteger, mas... Professor... Como é? Pois não? Professor Glauco, para concluir, o seu tempo já encerrou aqui, professor. Então, a gente vê que a ideia é essa. A ideia é encontrar uma forma de proteção para essa união, como eu disse, entre pessoas do mesmo sexo, como eu disse, corroboro com a ideia do professor Antônio Jorge, dá um sentido lato a isso aí, não só pessoas que por razões sexuais estão unidas como homossexuais, mas dada hoje a grande diversidade, qualquer pessoa, inclusive dois irmãos, dois amigos, que queiram ter uma vida em comum, poder reservar um patrimônio conjunto, mas deixar o conceito de família, o conceito de casamento, como está na Constituição Federal do Código Civil, e por todas essas razões que nós apresentamos. Gostaria de poder falar mais, mas acredito que já pude contribuir em algo nesse momento. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Glauco Barreira, professor da Universidade Federal do Ceará. Convido